Em 1987, foi lançado um dos consoles mais injustiçados da história. Também conhecido como PC Engine, o TurboGrafx 16 foi um console japonês criado pela Victor Interactive Software. O TurboGrafx 16 foi uma tentativa de criar um console potente o suficiente que conseguisse reproduzir jogos de fliperama em um console caseiro. E pra falar a verdade, ele até que foi bem sucedido nesse aspecto. O TurboGrafx 16 tinha esse nome porque os seus gráficos possuíam 16 por 16 de tamanho. Os gráficos dos jogos eram de altíssima qualidade, e o console cumpriu muito bem com seu papel de ter jogos de fliperama colocados nele. O console foi muito bem recebido no Japão. Só que a coisa foi totalmente oposta nos Estados Unidos. Na terra do Tio Sam, o TurboGrafx 16 foi massacrado pelos consumidores, e as suas vendas de lá não passaram de 2,5 milhões de unidades. Fazendo assim com que ele seja uma peça rara até hoje, que só os gamers de verdade possuem. O preço do aparelho também não ajudava muito. Acredite se quiser, mas ele custava $300. Só para vocês terem uma margem de comparação, o NES lançado na mesma época que o TurboGrafx 16 custava $90. Ou seja, é óbvio que era só questão de tempo até que o console caísse no desgosto popular. E foi exatamente isso que aconteceu em 1994, quando o console oficialmente parou de ser produzido. Bom, infelizmente não podemos mudar o passado. A única coisa que nós podemos fazer agora é desfrutar da maravilhosa biblioteca de games que o TurboGrafx 16 tinha. E isso inclui o Castlevania Bloodlines, que é muito querido pela comunidade de Castlevania, apesar de eu nunca ter jogado ele. Porém, nesse vídeo eu vou fazer uma análise de um jogo muito conhecido pelos fãs do TurboGrafx 16, que é considerado por muitos como o melhor jogo do console, que se trata de The Legendary Axe. The Legendary Axe foi lançado em 1988, um ano depois do lançamento do console, e ele foi criado por Tokuhiro Takemochi e Keisuke Yabe. Infelizmente, informações sobre os dois criadores são quase inexistentes, e não existem nem fotos dos dois para vocês terem uma ideia. É realmente triste saber que naquela época os criadores de jogos eram incrivelmente desvalorizados, e as empresas muitas vezes nem ao menos permitiam que entrevistas ocorressem sem a supervisão do superior da empresa. Eu fico muito feliz que hoje em dia esse cenário mudou completamente, mas esse vídeo não é pra falar de tragédias, esse vídeo é pra falar de The Legendary Axe. The Legendary Axe se passa em um mundo dominado por uma tribo chamada o Culto de Jagu, do qual o seu líder era um homem enorme chamado Jagu. O nosso protagonista chamado Gogan, sério, um nome mais pré-histórico que esse impossível, acaba se revoltando contra Jagu, pois todos os anos a sua tribo precisava sacrificar uma pessoa diferente por questões religiosas. E adivinha? Dessa vez a pessoa que ia ser sacrificada era uma amiga de Jagu chamada Flare. As pessoas do seu vilarejo, revoltadas com a situação, acabaram lhe dando um machado sagrado chamado Sting, que lhe dá uma super força para conseguir lutar contra o mal. E agora ele possui a missão de ir até o culto de Jagu para poder acabar com seu mal. Eu admito que a história desse jogo é muito boa. Apesar de ser mais um daqueles clichês de o herói precisa salvar a donzela do mal, ela é bem diferenciada e até consegue dar uma chacoalhadinha na fórmula padrão dos jogos de videogame. O jogo então começa, e o jogo nem começou, e eu já amei o que eu vi. Eu já quero tirar um tópico da frente, os gráficos. Amigos, esse jogo é lindo. É lindo de uma maneira inacreditável. Todos os sprites são desenhados com um capricho absurdo. As fases são sempre muito bem coloridas, demonstrando muito bem a qualidade dos gráficos 16 por 16 do TurboGrafx. O jogo é um adventure side-scrolling comum. Você pula em plataformas enquanto progride acertando os inimigos com seu machado enquanto toma cuidado para não morrer. O combate desse jogo é algo que deve ser citado aqui, pois eu nunca joguei algo como isso. Basicamente, no jogo você bate nos inimigos com seu machado, de boas. Porém, ali em cima vocês devem estar percebendo que tem uma espécie de barra verde, não é mesmo? Essa é a meta de força, que determina o quanto de força que o seu personagem vai dar nos seus inimigos. Você pode enchê-la apenas esperando, sem atacar, e quando ela estiver completamente cheia, você pode dar um golpe muito mais forte, assim derrotando um inimigo com muito mais facilidade. Essa barra pode ser aumentada se o Gogan destruir algumas estátuas que ficam pelo cenário. Essas estátuas se chamam Jagu Idols, que te darão algumas orbes mágicas que aumentarão a sua meta de força.
Sendo que quando a sua meta estiver no máximo, o Jagu vai conseguir dar um golpe incrivelmente forte, que vai destruir qualquer inimigo que estiver na sua frente. Talvez eu esteja com a memória fraca, mas eu não consigo me lembrar de nenhum outro jogo dessa época que tenha um sistema tão complexo como esse. E eu choro só de pensar na dificuldade que deve ter sido de programar isso, ainda mais naquela época. Os desenvolvedores poderiam ter feito qualquer coisa, sabe? Deixar o jogador com um sisteminha qualquer para evitar muito trabalho, mas não. Eles se esforçaram e eu aprecio muito isso. A única coisa que eu posso falar mal desse sistema todo é que quando você morre, você perde um nível da sua barra de força. Eu ia preferir que eles diminuíssem a sua barra a cada game over que você tomasse, e não a cada morte, porque aí o jogo fica muito difícil. Durante o jogo, o Gogan vai passar pelas mais diversas áreas, incluindo florestas, cavernas e montanhas. O Gogan possui uma barra de vida enorme, que será de grande utilidade durante todo o seu percurso. O jogador tem direito a 3 continues, e se ele perder todos os continues, ele volta pro início e... Ah, tá. Pois é, eu acho que não ia demorar muito pra eu falar da dificuldade, né? Eu vou ser bem direto aqui. The Legendary X é um jogo difícil. Mas pra nossa sorte, ele é o bom tipo de difícil. Ele não é difícil nesse nível aqui, por exemplo, mas ele é bem difícil. E eu acho triste que geralmente as pessoas não costumam dar atenção pra dificuldade quando ela é boa, e sim quando ela é ruim. Fala pra mim, é extremamente fácil perceber a dificuldade causada pelos terríveis controles de fantasia, os buracos e espinhos inconvenientes de Wario's Adventure, o level design terrível de Super Boss Gaiden ou a facílima Noite 4 de Fredbear's Fright. Só que um bom level design, como o que esse jogo aqui faz, nem sempre é tratado com a mesma atenção pelas pessoas. A dificuldade desse jogo é causada por 4 fatores respectivos: o pequeno delay que o Gogan tem para acertar os inimigos com seu machado, a enorme quantidade de buracos pelo jogo inteiro, o alcance do machado dele, que faz com que você precise se aproximar muito do seu inimigo, e a enorme exceção de inimigos voadores pelos cantos das fases. E mesmo com tudo isso, o jogo consegue ser desafiador da maneira correta. Se você cair em algum buraco ou morrer para algum inimigo, para um chefe, para qualquer coisa, você sempre sabe que a culpa é exclusivamente sua e não do jogo. Quando o seu jogador não tá morrendo com buracos enormes e inconvenientes pelo jogo todo, ou qualquer merda do tipo, significa que você conseguiu fazer um bom level design. E os inimigos desse jogo também são os mais variados possíveis: morcegos, cavaleiros de machado, gigantes de pedra, ursos cinzas, cavaleiros azuis, cavaleiros segurando esse troço que eu não sei o que é, e essa coisa que parece uma mistura de lacraia com aquele tamanduá lá. Os inimigos são bastante aleatórios, como vocês podem ver. Mas isso é porque vocês não viram os chefes. 2 ursos, 2 pedras, 3 olhos voadores e o próprio Jagu que... Ok, eu desisto de entender jogos pré-históricos. Pra parar de falar dos inimigos feios desse jogo, vamos falar de alguma coisa bonita: a trilha sonora. Ah, pessoal, é o TurboGrafx 16. Todo mundo sabe a capacidade desse console de produzir músicas e sons incríveis. Eu serei direto aqui. Eu amo as músicas desse jogo. A música da segunda fase é muito melancólica e muito bem composta. A música da primeira fase é linda. E a da terceira fase, mano, eu não vou nem falar nada. Eu só vou colocar ela aqui pra vocês verem o quão linda ela é. A música, cara, que coisa linda. Você vai seguindo pelo jogo, passando pelas áreas, matando os inimigos, morrendo, enfrentando chefes, morrendo, dando upgrade na sua meta de força. Eu já falei que você vai morrer? A última fase do jogo se passa em uma espécie de castelo. Nela você vai passar por várias salas enfrentando todos os inimigos e chefes que você enfrentou durante o jogo. Depois disso você vai enfrentar o Jagu. E eu preciso dizer uma coisa: apesar de eu ter dito várias coisas boas sobre esse jogo, a luta final contra o Jagu é incrivelmente fodidamente retardada de fácil. Se você tiver com a sua meta de força no máximo, ele morre em 8 porradas, e os movimentos dele são muito fáceis de se esquivar. Não tem nada demais na sua batalha que um jogador comum de Castlevania não consiga vencer sem muitas dificuldades. O jogo então acaba com o Gogan resgatando a sua amiga, e o jogo acaba.
The Legendary Axe é de longe o melhor jogo do TurboGrafx 16. Ele é um exemplo de qualidade gráfica e sonora, e com certeza ele será lembrado por muito tempo. Só é uma pena que o console não vendeu muito nos Estados Unidos. E é exatamente por isso que The Legendary Axe ganha um perfeito. Mas ainda não acabou. Vocês acharam que esse vídeo ia ser só alegria, não é mesmo? Porém, The Legendary Axe acabou recebendo uma continuação. E é sobre ela que nós vamos falar agora. The Legendary Axe 2. Eu acho engraçado que esse jogo tem machado no título, mas na primeira fase o jogador aparece segurando uma espada. Fantástico. E o que eu posso dizer? Graficamente, o jogo ficou muito bom. A trilha sonora é de fato boa. Não é melhor que a do primeiro jogo, mas ela é boa, dá pro gasto. Não é nada de especial, mas não é tão ruim assim. Dessa vez o jogo possui um diferencial. Aqui o seu personagem pode pegar várias e várias armas durante o jogo. Por exemplo, uma espada, um machado e essa corda aqui que eu não sei o nome. Como vocês podem ver, é muita variedade. E pronto, acabaram meus pontos positivos e o resto é só tragédia. Pra começar, que as duas primeiras fases desse jogo são uma desgraça completa. A primeira fase é um caos inacreditável. É inimigo pulando na sua cara, você morre em 4 hits, do nada você troca de arma, quando você morre você fica com essa espada de merda de novo e não consegue mais jogar direito, quando você vai pular esses degraus tem um bicho te esperando na pontinha do bloco, o seu salto é horrível. E eu preciso lembrar que você tá controlando um homem de sunguinha. Por quê, velho? Até o sprite do cara faz parecer que ele tá segurando um sabre de luz. A segunda fase é um labirinto estúpido que vai fazer você perder alguns minutos da sua vida. E meu amigo, são longos minutos que você vai perder aqui. É tempo suficiente pra você ficar parado olhando pro seu videogame, pensando no porquê que um console tão avançado pra sua época, tão bem trabalhado, com tantas opções de jogos diferentes pra você poder se entreter, você tá aí jogando essa merda de jogo. Lembra de quando eu tinha falado que um dos fatores que fazia com que o primeiro jogo fosse difícil era o alcance do machado? Pois é, todas as armas desse jogo possuem um alcance patético. A única arma que se salva é essa corrente, até porque não tem como fazer uma corrente ter um alcance curto, mas de resto todas as armas fazem você precisar se aproximar muito do seu inimigo para poder atacar com um alcance menor de que qualquer coisa possível. Selo HI de qualidade. Eu acho engraçado que o jogo se chama The Legendary Axe 2. E o jogo tem sim um machado. Só que o machado é a pior arma do jogo. Ele tem um alcance ridículo e é totalmente inútil se você for lutar contra algum inimigo grande. Sério, cara, eu não sei como explicar. Não adianta de nada você colocar machado no título do seu jogo e o machado ser uma das piores armas da porra do jogo. Um dos méritos do jogo, por assim dizer, é que apesar dele ser incrivelmente difícil, os dois primeiros chefes são muito fáceis. Ele só usa do seu tamanho pra ficar pulando pela tela de um lado pro outro pra acertar o jogador. E justamente por eles serem de uma qualidade inferior ao do primeiro jogo, faz com que a aventura fique um pouco mais fácil nas duas primeiras fases, até porque eles são muito fáceis de serem mortos. O jogo tem sim alguns chefes que se salvam. Na verdade, todos os chefes do jogo deram um baita upgrade com relação ao jogo anterior. Eles ficaram muito mais interessantes e bonitos visualmente, com exceção desses dois primeiros. Os inimigos são outras coisas que mudaram com relação ao jogo anterior. Ao invés de inimigos mais cartunescos, nós temos monstros realmente assustadores e sangrentos, que poderiam muito bem se encaixar em alguns jogos de terror. Um dos motivos que eu consegui encontrar para essa mudança no visual dos monstros foi a mudança temática do jogo. Ao invés da pré-história, esse jogo parece se passar em algum lugar do Egito na Idade Média, pelo menos julgando pela roupa dos personagens. Admito que eu gostei dessa mudança de visual, e eu não me incomodo muito com ela. Na verdade, eu até acho que essa mudança de visual combina muito bem com esse jogo, e eu acho que esse jogo faz um bom trabalho em ser uma continuação do primeiro. Claro, ele não é muito fiel ao primeiro jogo, como vocês podem ver, mas ele até que faz um bom trabalho. O final desse jogo é algo que merece ser destacado aqui. No final você derrota esse cara e vira um rei no lugar dele. Uns carinhas de capuz se aproximam de você, mas aí do nada, uma mina pula pra cima de você com uma espada e... eu acho que ele morreu. Sabe, cara, o pior de tudo é que eu realmente queria sair odiando esse jogo com todas as minhas forças, mas no final eu achei ele um jogo bem divertido e criativo. Eu quase dei um mediano pra ele, mas eu acho que a partir da segunda fase o jogo se torna um joguinho bem divertido e legal de se jogar. Então é isso. Bom amigos, e esses foram The Legendary Axe 1 e 2. A minha conclusão é que esses são jogos que foram muito melhores do que eu realmente imaginei que eles seriam.
Eu recomendo que vocês joguem o primeiro jogo completo e o segundo só vale a pena se vocês não se importarem em passar raiva com as duas primeiras fases dele. Bom, amigos, desculpa por eu ter ficado tanto tempo sem postar vídeo. Eu não sei se vocês aguentaram ou comemoraram, sei lá. Bom, enfim, vocês já sabem, o de sempre. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Deem uma olhada no canal do Codesco, que é o meu Thumb Maker. Entrem no Discord dele. Por favor, muito obrigado por todo o apoio que vocês estão me dando. Isso me deixa muito feliz mesmo para continuar trabalhando aqui no YouTube. E eu quero continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Muito obrigado do fundo do meu coração e abraços.